Cada porta que levanta é uma esperança que se abre. Um novo vento, um novo tempo, cheio de oportunidades. Portas de muito orgulho, trabalho de mão em mão. Reflexo do nosso esforço, vitrine da superação. É hora de olhar pra frente, tirar os olhos do chão. Com a energia da nossa gente, mostrando a força do Maranhão. É hora de olhar pra frente, tirar os olhos do chão. Com a energia da nossa gente, mostrando a força do Maranhão. Com a energia da nossa gente, mostrando a força do Maranhão. Quem acredita, abre mais portas. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos à Jornada de Educação Empreendedora. Um espaço pensado para você, que tem essa missão importantíssima, capaz de transformar o futuro. A missão de educar, formar pessoas, contribuir com gerações. Uma iniciativa do Sebrae Maranhão, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e o Centro de Referência em Educação Empreendedora, SER, dirigido pelo Sebrae Nacional e Sebrae Minas. Nas próximas horas, a gente vai compartilhar com vocês reflexões sobre o futuro da educação, depois de tantas e tão intensas transformações como as que temos vivenciado no último ano em decorrência da pandemia da Covid-19. Mas falar de educação sempre foi falar de transformação, certo? Afinal, a educação é o motor de transformação de mentes, atitudes, comportamentos e principalmente transformação de vidas e de futuros. E quando a gente une educação ao empreendedorismo? Aí a gente ganha o poder de mudar a vida, não apenas de pessoas, mas de comunidades inteiras, cidades, estados, o mundo inteiro, com mais oportunidades e qualidade de vida. O Sebrae tem dado sua contribuição para isso acontecer, certo, doutor Albertino Leal? É isso mesmo, Amanda. Educação é sinônimo de transformação, evolução. É sempre uma jornada que nos leva a lugares que às vezes nunca sonhamos. Vocês, educadores, são os agentes dessa transformação. E o Sebrae se orgulha muito de se aliar a quem faz educação nesse país, contribuindo para que o processo educacional siga no seu caminho de transformação, de inovação e de adequação aos novos tempos. E fazemos isso trazendo à educação as ferramentas do empreendedorismo, que ajudam a desenvolver nos alunos qualidades e habilidades que serão decisivas para o sucesso das futuras decisões, das futuras gerações. Inovação, flexibilidade, criatividade, resiliência, persistência. O empreendedor desenvolve todas essas habilidades ao longo de sua jornada. E o educador também. Vocês são educadores e sabem disso. O Sebrae acredita que o empreendedorismo é inerente à educação que vivemos agora. Essa educação que exige uma capacidade de adaptação, de resiliência maior que em qualquer outro tempo de nossa história. E o Sebrae estará aqui para dizer a vocês que contem com a gente para isso. O esforço e a energia que temos dedicado a levar o empreendedorismo para a educação no Maranhão tem crescido a cada ano. E estamos dispostos a não parar, até que consigamos alcançar todos os municípios do Maranhão. No ano passado, por exemplo, mesmo em um ano de pandemia, estivemos presentes com as ações de educação empreendedora em mais de 130 municípios. Nos últimos anos, foram mais de 7.000 professores treinados que trabalharam conosco nesse conteúdo, com quase 145.000 alunos das escolas públicas e particulares. Mas melhor do que falar, é melhor mostrar algum desses resultados. E eu compartilho com vocês agora um vídeo que resume um pouco do que fizemos para levar a educação empreendedora para o ensino básico e superior do Maranhão. Um ótimo evento a todos e acreditem, o futuro da educação está sendo construído agora, por todos nós, por vocês. Continue formando e transformando vidas e futuros. A utopia de um indivíduo construir sozinho a mudança, a transformação da sociedade ficou na história.
É possível sim construir em conjunto. A geração de riqueza é fundamental. E para gerar riqueza, nós precisamos pensar de forma empreendedora. O Sebrae tem feito isso. A educação empreendedora é uma realidade nas escolas públicas, nas escolas privadas e precisamos que a sociedade se envolva nesse processo. Venha junto conosco construir esse novo momento. Em 2013, o Sebrae criou o Programa Nacional de Educação Empreendedora, onde nós congregamos uma série de conteúdos e soluções destinadas à educação. Nosso trabalho é feito em parceria com instituições educacionais, tendo como principal ator desse processo o professor, que é um facilitador junto ao estudante. Nós trabalhamos a formação dos professores e esse trabalho é destinado aos alunos a partir dos seus conhecimentos que são desenvolvidos. Os alunos vão ter a possibilidade de desenvolver uma série de características e competências empreendedoras. Então o projeto ele vem fortalecer essa prática, desenvolver uma consciência e o Sebrae como parceiro tem nos ajudado muito nessa construção aí entre SESI e Sebrae para que as crianças sejam cidadãos mais críticos sobre a realidade onde eles estão inseridos. O Sebrae atua em nível nacional, mas aqui no Maranhão nós temos colocado muita energia, toda a nossa equipe, toda a nossa empresa, toda a organização envolvida para que o nosso Estado, por meio do empreendedorismo e da educação, tenha sim um processo de transformação cada vez mais intenso, olhando para o presente e para o futuro. Nos últimos 5 anos, o Programa Nacional de Educação Empreendedora foi aplicado na rede pública e privada do Maranhão por meio de várias soluções de seu portfólio. O mais bonito de trabalhar o empreendedorismo na educação é que essa ação que nos leva diretamente para o centro das famílias. A criança ter esse poder de influenciar positivamente seus pais e todos os adultos por perto. Muitas vezes, aprendemos com as crianças a sermos mais corajosos, criativos e resilientes, característica própria do empreendedor. As crianças levam para casa e nos ajudam a mostrar que vale a pena acreditar no empreendedorismo. Eu agradeço muito ao Sebrae por disponibilizar isso para a nossa escola, pois eu acho que isso é muito importante para as crianças, pois elas aprendem a como desenvolver uma empresa no futuro, a como ter mais organização no seu negócio. E o momento de aprender o empreendedorismo nessa idade é muito importante, porque quando ela chegar na idade adulta, com certeza ela já vai ter uma noção do empreendedorismo de uma forma bem diferente das demais crianças. O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o JEP, repassa conteúdos de empreendedorismo do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Para nós é uma satisfação muito grande o trabalho que o Sebrae desenvolve aqui em parceria com o município de Ibatinha, porque o nosso grande objetivo com todos os nossos alunos, todos os nossos estudantes, é fazê-los a cada dia entender a importância que o empreendedorismo tem para o desenvolvimento econômico do nosso lugar, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento pessoal, né? Então é isso que nós queremos e esse programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos traz isso para nós, implanta isso no município. No ensino médio, destaque para as ações realizadas na Escola Dom Bosco Balsas. Para mim foi uma experiência ótima, porque eu tive noção de mercado, de concorrência, de valor, e que nada é fácil, mas que passo a passo a gente vai conseguir. Ainda no ensino médio, um destaque foi a parceria com o governo do estado, desde 2020, para inserir os conteúdos de empreendedorismo para 16 mil alunos da rede estadual de ensino e a capacitação de mais de 1.000 professores. Todo o conteúdo criado pelo Sebrae está sempre alinhado com todas as diretrizes do Ministério da Educação, hoje com a Base Nacional Comum Curricular. Nós fomentamos uma cultura empreendedora que desenvolve uma série de competências como autonomia, iniciativa, protagonismo juvenil, desenvolvimento de plano de vida, sempre através da participação em soluções que trazem jogos, vivências, experiências.
A partir disso, nós transformamos os sonhos dos jovens em realidade. O Sebrae acredita no sonho do jovem brasileiro e juntos nós podemos transformá-los em realidade. As boas práticas dos educadores na difusão do empreendedorismo também são valorizadas por meio do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. O nosso agradecimento ao Sebrae pela parceria, por todos os treinamentos que propiciou aos nossos docentes e o material que casa perfeitamente com o que nós pensamos de competências e habilidades que devem ser desenvolvidas na educação básica para os nossos discentes. São Luís, Caxias e Santo Inês sediaram o Fórum de Educação Empreendedora, idealizado para dialogar diretamente com os educadores. O empreendedorismo, em simbiose com a educação, vai construir esse futuro que desejamos para o Maranhão e para o Brasil, através da educação empreendedora. Realmente, não tem como não se orgulhar de qualquer resultado positivo que alcancemos com ações de educação. Porque esses resultados que a gente contabiliza hoje ecoam por anos, definem ou redefinem escolhas, jornadas e futuros. E aqui estamos para refletir sobre o futuro da educação diante de um cenário tão adverso, tão instável, tão desafiador. Tenho certeza que todos vocês que estão aí assistindo a este evento poderiam estar aqui, desse lado da tela, contando suas experiências, seus desafios, as soluções criativas que encontraram para garantir que seus alunos continuassem aprendendo, formando e desenvolvendo sua capacidade crítica, seu conhecimento científico, desenvolvendo suas habilidades e talentos. Se eu perguntasse agora para vocês quantas coisas vocês fizeram pela primeira vez nesse ano que passou, tenho certeza que esse chat ia haver dezenas de respostas em segundos. E a beleza de trabalhar com educação é exatamente essa, a oportunidade de aprender cada vez que se ensina, a oportunidade de crescer cada vez que se propõe a ajudar o outro a ampliar sua visão de mundo. E melhor ainda, é quando você sente que não é um único nesse movimento. E não é mesmo, porque educar é também aprender a estabelecer e fortalecer parcerias com os alunos, com as famílias, com os outros educadores, com a sociedade e com instituições como o Sebrae, que acreditam no poder da educação e investem também seus esforços para que tudo que é construído por vocês no dia a dia do processo de aprendizagem e ensino ecoe e gere frutos cada vez mais transformadores. Nós estamos aqui para dizer para vocês que contem com a nossa parceria e que busquem sempre novas parcerias capazes de ampliar esse poder de transformação que está nas mãos de vocês. Lembrem-se que o sucesso das suas ações e esforços vão sempre estar registrados no sucesso de outras pessoas. Seus alunos, que tiveram suas vidas guiadas por vocês em algum momento de suas vidas. Agora, vamos seguir com a nossa jornada? Obrigado por estarem conosco. Aproveitem esses conteúdos e parabéns pelo trabalho e esforço, dedicação com que desenvolvem a educação. Saber mais sobre a sala de aula, ficando fora dela. Alcançar a autonomia, vivendo em coletividade. Ser empreendedor e não ter nenhuma empresa. Liderar para transformar comunidades. Usar a tecnologia para se tornar mais humano. Acesse a plataforma de conhecimento da educação empreendedora que muda realidades. Ser educação empreendedora que transforma. A educação é a mola propulsora para o desenvolvimento desse país. E o Sebrae Maranhão, em parceria com a Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, vem fazer a primeira jornada pedagógica de educação empreendedora do nosso estado. Para nós, o Undime, é um prazer estar ao lado do Sebrae mais uma vez. Pensar na educação fortalecida, na educação forte,
em que, mesmo estando em período de pandemia, em período inédito na situação da educação brasileira, mas que estejamos juntos pensando fazer uma educação diferente, uma educação que ela não pare, uma educação que não fique paralisada aguardando o tempo passar, porque a educação ela não pode parar. E nesse contexto, precisamos pensar no emocional, precisamos pensar na volta do nosso aluno às escolas, na volta do professor. É o emocional que nos faz pensar como vamos receber de volta esse ensino. Graças a Deus, estamos pensando com novas estratégias, com novas metodologias de ensino, se aproximar e permanecer fazendo educação com qualidade. Graças a Deus, apesar de tudo, estamos no século XXI, o século da tecnologia. Isso nos proporciona estarmos mais perto um do outro. E é nesse contexto que o SEBRAE pensa numa jornada empreendedora. Nada melhor de empreender dentro das escolas, mostrar que é possível ter uma vida melhor mesmo nesse contexto. Quantas coisas foram prejudicadas e quantas coisas foram valorizadas, principalmente a própria escola, a própria educação, nesse momento de pandemia. Pensar em coisas que foram recriadas, coisas que não eram vistas e agora começam a serem valorizadas. O professor é essencial nesse momento. Muitas vezes, nós, professores, vamos ser o psicólogo como temos sido. Vamos ser pai, vamos ser mãe, vamos ser aquele que acompanha a alimentação dos nossos alunos para saber qual nível de desenvolvimento ele está. E agora, sim, de mãos dadas com a sociedade, precisamos empreender o nosso ensino. Mostrar que é possível, mesmo em situação difícil, ainda assim melhorar a qualidade da educação. Para nós, Undime, é um prazer ter o SEBRAE do nosso lado, fazendo a educação juntos. Nós, gestores que acabamos de assumir, gestores em educação que acabamos de assumir com um novo contexto de ensino, o ensino remoto, o ensino híbrido, palavras, termos que não usávamos habitualmente e agora nós estamos trabalhando e mostrando para a sociedade que é possível fazer. Pai, mãe, aluno, professor, juntos é possível fortalecer o ensino, é possível fazer uma educação empreendedora. Nós sejamos empreendedores de vida, empreendedores de coisas melhores, que em qualquer situação a educação nunca pode parar. A educação tem que ser fortalecida. Por isso que o SEBRAE está de mãos dadas com a Undime. E nós, Undimes, é um prazer sempre dizer que trabalhamos, fazemos sempre a nossa parceria com o SEBRAE. Eu parabenizo o SEBRAE por essa iniciativa e que essa seja a primeira jornada de muitas que tenhamos durante o ano de 2021. Muito obrigada, Undime, pela parceria nessa iniciativa. Gente, vocês têm noção do que parcerias comprometidas são capazes de realizar pelo futuro da educação empreendedora do Maranhão? Vocês viram no vídeo que mostramos mais cedo um pouquinho do que empreendedorismo aliado à educação já conseguiu transformar na vida de milhares de crianças e jovens, mesmo em tempos tão difíceis. Mas vocês que estão aí, estão nos assistindo, vocês sabem que acreditar na educação, lutar por isso no dia a dia, não é nem um pouco fácil, não é mesmo? Desafios, dúvidas, dificuldades, tudo isso faz parte da história dos nossos educadores e dos alunos também. E tem alunos que desde cedo percebem o valor de tudo isso e ao invés de aprender, eles passam a nos dar uma aula de coragem, resiliência, flexibilidade e muito, mas muito amor pela educação. Vocês conhecem alguém assim? Olha, eu conheci há pouco tempo uma pequena maranhense da cidade de Coelho Neto, uma aluna dedicada que sonhava em ser professora quando crescesse. Já conheceram alguma história assim? Pois é. Ela não quis esperar crescer não, viu, gente? Ela decidiu que o momento era esse e criou ela mesma uma escola para atender a comunidade do povoado onde ela mora. E quem ensina essas crianças, gente? Ela mesma, a professora Érica.
Érica, me conta essa história. Como você se transformou de aluna a professora e com 12 anos de idade só, essa pequena grande mulher? E como está sendo contar essa história inspiradora em televisão e na internet? O que já mudou na sua vida e na vida dos seus alunos? Começou por conta da pandemia, né? Aí eu estava estudando, só que a minha escola, ela parou. Aí eu resolvi fazer alguma coisa diferente. A gente brincava tudo, só que eu queria fazer uma coisa assim mais diferente. Aí eu resolvi criar um espaço, sabe? Um espaço de leitura. Só que aí as coisas foram acontecendo tão rápido, foram mudando, que a gente criou a Escolinha da Esperança. Um lugar onde as crianças podiam brincar, se divertir e ao mesmo tempo aprender. E aí a minha escola lá ficou parada, que era o Benedito Duarte. Eu estudei 2 semanas, depois dessa semana eu vim pra cá, parei de estudar. Aí a gente começou a criar, os meus coleguinhas me ajudaram a montar o espaço, só que eu como professora e eles como alunos. Eu resolvi ficar ensinando eles durante um tempo, até a pandemia passar. Só que como as coisas não foram exatamente do jeito que a gente pensava, a gente continuou com aquele espaço. Só que não dava para continuar daquele jeito, porque a gente não tinha material, não tinha o lanche para as crianças, não tinha umas coisas mais concretas. A gente precisava de ajuda. Tá sendo assim muito interessante, mas o mais legal não é contar essa história. O mais legal é saber que as pessoas estão se sensibilizando, estão gostando e que as pessoas estão ajudando. Isso é o que realmente importa. Nessa base de contar sobre como que as coisas mudaram, o que mudou, na minha parte mudou muita coisa. Meu sonho foi realizado, minha casa está sendo construída junto com a escolinha dos meus alunos. E as outras coisas estão mudando muito também na minha vida. Eu ganhei uma bolsa, estou estudando agora em uma escola particular. Sobre os meus alunos, eu percebi que mudou muitas coisas, porque eles tiveram um apoio assim muito grande, sabe? Mudou a confiança das mães de trazerem eles para cá, que agora eles ganham brinquedos. Diariamente, assim, a minha irmã recebe ligações, Elza, eu quero saber quantas crianças são para mandar roupa. Elza, quantas crianças são para mandar caderno, tênis, chinelo, roupas, um monte de coisa. E eu percebi que eles estão gostando disso. Eles estão, assim, evoluindo bastante. Que história emocionante da Érica, não é mesmo? Fiquei aqui assim até engasgada na hora de falar. Eu até troquei de cenário, vocês estão vendo aqui, porque chegamos ao ponto alto da nossa jornada de educação empreendedora. Mas antes de prosseguir, eu registro a nossa gratidão à Prefeitura de Coelho Neto, cidade onde a professora Érica mora e ensina, que viabilizou esse nosso encontro hoje e permitiu que essa história linda pudesse inspirar a todos nós. Aliás, vale uma informação muito importante aqui também. A Jornada de Educação Empreendedora é a primeira ação no eixo Empreendedor do Futuro, do programa Cidade Empreendedora, que será executado no ciclo 2021 a 2022 pelo SEBRAE em 75 municípios do Maranhão. Coelho Neto é um desses municípios que foi contemplado pela parceria do SEBRAE com o governo do estado do Maranhão, que vai levar as ações do programa a 51 cidades. Para saber mais sobre o programa Cidade Empreendedora, é só acessar o portal do SEBRAE Maranhão no endereço sebraema.com.br. E voltando aqui agora para a nossa jornada de educação empreendedora, a Érica vai continuar aqui com a gente, viu? Ela está assistindo tudo online, acompanhando junto com vocês. E eu vou chamar agora para aproveitar para apresentar também a gerente de cultura empreendedora do SEBRAE Maranhão, Raíssa Amaral. Seja bem-vinda. Ela vai estar dividindo aqui o estúdio comigo a partir de agora, me ajudando a interagir com vocês e a dar nossos recadinhos necessários. E Raíssa, eu sei que você já tem uns recadinhos pra gente. Olá, Amanda, olá a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Esse primeiro momento da nossa jornada de educação empreendedora, na verdade. E eu tenho alguns recados, sim. O recado é o seguinte, Amanda. O SEBRAE existe para apoiar os pequenos empreendedores. Mas o empreendedor não é apenas quem está dirigindo empresas. Está liderando salas de aula, inovando, pensando em novas formas de ensinar, encontrando soluções criativas para todas as limitações e dificuldades que nós temos na escola. Vocês, educadores, que conduzem as suas salas de aula e que são grandes empreendedores nesse momento, e por isso tem todo o nosso apoio, o nosso orgulho, o nosso esforço.
Nós estamos aqui junto com vocês para pensar o futuro da educação. Nós admiramos muito a interação, a criatividade e o empreendedorismo da professora Érica. E por isso, nós iremos agora fazer um trabalho totalmente diferente. Professora Érica, para você, para os seus alunos. Nós vamos trabalhar junto com o Instituto Fazendo Acontecer, que é um instituto de São Paulo, onde a gente já aplica uma metodologia aqui no nosso estado e estamos absolutamente inspirados por essa história linda da professora Érica. E nós acionamos esse instituto para que a gente viabilize, a partir do momento que a pandemia der uma amenizada, claro, uma capacitação para os alunos da professora Érica e também para outros professores de Coelho Neto, para que a gente possa ampliar essa corrente do bem. Essa metodologia chamada Fazendo Acontecer Poderes Empreendedores é uma oportunidade de desenvolver competências empreendedoras de forma lúdica, de forma divertida, de forma muito criativa. Érica, esse é um presente inspirado em você. E como diz a metodologia Fazendo Acontecer Poderes Empreendedores, você, aluno da professora Érica, você, professora Érica, terá a oportunidade de conhecer os seus poderes empreendedores. Eu tive a oportunidade, Amanda, de participar dessa oficina aplicada pelo professor José Dornelas, que foi o grande desenvolvedor dessa metodologia. E eu descobri o meu superpoder. Afinal, todos nós temos superpoderes. E se eu, adulta, professora, fiquei emocionada e costumo contar para todo mundo o meu superpoder, imaginem as crianças, né? Então, Coelho Neto vai receber esse presente a partir dessa inspiração que nós tivemos com a professora Érica. Em outra oportunidade, eu conto meu poder para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Viu? Eu vou esperar, Raíssa, e você também. Parabéns à professora Érica por mais essa conquista e a todos os educadores que estão sendo beneficiados com as soluções de educação empreendedora. E olha, esse evento, a gente até falou no começo e reforçamos agora, está sendo realizado em parceria com o Centro de Referência em Educação Empreendedora, administrado pelo Sebrae Nacional e Sebrae Minas. Para que a gente saiba um pouco mais sobre o Ser Sebrae, é só você colocar aqui sersebrae.ma.com.br para poder você conhecer um pouquinho mais, acessa para você saber mais detalhes, então, do Ser Sebrae, não é isso? É isso mesmo, é uma plataforma digital totalmente pensada para os educadores, com muito conteúdo, metodologias, excelente. E parabéns à professora Érica, a gente acabou de falar. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente nesse momento da nossa jornada empreendedora. Eu acho que a gente chegou agora no momento, no ápice, né, da nossa jornada, Raíssa. Sem dúvida nenhuma. Agora nós vamos trazer uma pessoa muito especial, um convidado muito especial. E esse convidado eu vou fazer questão de deixar que a Amanda tenha o prazer de anunciá-lo. Ai, meu Deus, que emoção. Então, deixa comigo que a gente vai começar agora a apresentar um pouquinho quem é esse convidado especial. Vamos chegar essa pessoa para a nossa conversa. Deixa eu apresentar. Falando em emoções, o nosso convidado entende muito das emoções envolvidas com o processo educacional. Autoridade no assunto, admirado por educadores como vocês e pessoas comuns como eu também, viu? Estou falando de Rossandro Klingey. E seja bem-vindo à nossa jornada de educação empreendedora, Rossandro. E você que está aí na nossa plateia virtual pode continuar interagindo com comentários no nosso chat, que ao final da palestra vamos ter alguns minutinhos para interagir diretamente com vocês. Olha, deixa eu explicar quem é Rossandro Klingey. Ele é palestrante, escritor, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva. Fenômenos nas redes sociais. Seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Autor de vários livros. Os mais recentes, falo para vocês, As 5 Faces do Perdão, Help, Me Eduque e Eu Escolho Ser Feliz. Formado pela Universidade Estadual da Paraíba, onde fez mestrado e também lecionou, atendeu por 20 anos em consultório, exercendo a prática da psicologia clínica. Como palestrante, ele viaja pelo Brasil e por países como Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Itália, Alemanha e Portugal, isso desde 2017. Produz conteúdo em vídeos que logo ganharam enorme alcance e hoje já contabilizaram em mais de 150 milhões de visualizações. E seu conteúdo é seguido de perto por mais de 2 milhões de usuários nas redes sociais. Dedica-se em especial à educação, com ênfase na importância do desenvolvimento emocional e nas relações interpessoais envolvidas nesse processo, que acompanha ou deveria acompanhar toda a vida de cada indivíduo. Agora vamos lá, né? Saber quais os desafios de educação no pós-pandemia com Rossandro Klingey. Com você, seja muito bem-vindo. O seguinte, que prever cenários em 5 anos é quase impossível, porque as mudanças são tão intensas. A gente está sendo filmada, mas não, né? E crescendo tanto que chega um momento que a gente não consegue imaginar o que vai acontecer. Mas tem algumas coisas que a gente já consegue
perceber agora no que diz respeito à educação. Entre eles é que o ensino híbrido, a ideia de que a gente poderia fazer aulas presenciais e remotas, já era uma realidade antes da pandemia, mas durante a pandemia se consolidou. A gente percebeu que existem outras plataformas de aprendizado virtuais, então há uma tendência muito clara de que o ensino de forma híbrida vai permanecer. É claro que quando a gente voltar bem intensamente para a realidade da sala de aula, até por uma necessidade humana, de calor, de afeto, de estarmos juntos, e por cansaço de estar vendo tudo por tela, como a gente está fazendo agora, a gente vai querer muito viver essa experiência. Mas logo logo, a gente vai perceber as vantagens também que tem do conteúdo online. Por exemplo, ver aquela aula depois. Se eu tiver alguma dúvida, chega lá, clicar e ouvi-la ou vê-la novamente. Acessar o conteúdo que eu vou receber. Ver coisas que quando o professor está educando de modo online, ele pode proporcionar vídeos e imagens que muitas vezes nem sempre ele consegue isso na sala de aula. Então, de todo modo, não há como imaginar que o ensino híbrido, que já era uma realidade, mas que a pandemia colocou como algo que se consolidou, é algo que certamente vai ficar agora. Isso não quer dizer de modo algum que é uma tendência que o ensino híbrido ele vai substituir o professor, mas ele vai agregar nos modelos tradicionais de aulas expositivas que a gente tem. O ensino não presencial também é algo que já existia, as chamadas EADs, Educação à Distância, ela já existia. Ela não vai substituir as aulas online, mas esse é um aprendizado novo, possível, que a gente tem visto e faz parte sim da sala de aula. As escolas vão ter que investir mais, tanto na formação dos educadores, como em várias escolas que não acontece e muitos alunos que não têm. Então certamente esse é um desafio novo, porque como isso é algo que veio para ficar, a gente vai precisar tornar mais robusta a entrega da internet para que as pessoas tenham mais acesso. Mas uma coisa fundamental que eu acho que a gente deve falar aqui, porque eu acho que todo mundo está percebendo isso, é que, ironicamente, vivemos uma sociedade com muito avanço tecnológico. Nós temos as machine learning, são máquinas que pensam, computadores que conseguem executar processos de forma autônoma, robôs. Nós temos tecnologias em várias áreas que estão avançando muito. No entanto, a interação humana nunca foi tão importante. Então, na época em que temos aulas não presenciais, que temos o ensino híbrido, tecnologias tão fantásticas, entregas tão maravilhosas, ao mesmo tempo a pandemia nos mostrou a necessidade de trabalharmos as competências emocionais. Certamente o século XXI é o século das competências emocionais. Existe um fórum internacional chamado Fórum Econômico de Davos, na cidade suíça. E lá acontece um encontro anual com pessoas do mundo político, da cultura e do mundo empresarial do mundo todo. E essas pessoas, elas descrevem as habilidades ou as competências que as pessoas devem ter agora, no século XXI. E entre as 10 competências apresentadas como essenciais para que a gente possa estar capaz e pleno de se desenvolver nesse século XXI, dessas 10, 8 são habilidades socioemocionais. Uma delas, certamente, é a empatia. Porque convivendo muito em casa com as pessoas, a gente teve que desenvolver mais empatia. Porque no primeiro momento foi difícil. Claro que isso muda de família para família, de contexto para contexto, mas certamente quando a gente pensa na ideia de construir uma sociedade mais capaz, a gente tem exatamente a sensação e a necessidade de que temos que olhar para o outro com um nível maior de compreensão. Pai, mãe, esposa. Veja que logo no início da pandemia, em Wuhan, a cidade onde começou, na China, começou-se uma série de divórcios. E aonde a pandemia chegava, nas cidades, países e estados onde a pandemia chegava, os divórcios aumentavam. Claro, eram casais que já estavam com uma relação difícil, fissurada, com vários problemas. E a pandemia só explicitou esse problema e houve rupturas. No entanto, hoje já tem estudos que mostram também que diminuiu o número de divórcios, porque muitos casais que estavam com problemas, mas que não estavam conversando, por uma convivência intensa, tiveram que dialogar. E aí eles, digamos, para usar uma palavra bem comum, ajeitaram o casamento, deixaram a relação mais funda e mantiveram essa família. Então a empatia é uma habilidade fundamental, uma competência fundamental do ser humano que a gente vai ter que desenvolver. Uma outra capacidade fundamental, e a gente viu isso muito claramente na Érica,
que é a empatia, ou seja, a vontade de ajudar as outras pessoas, e essa outra habilidade que é a capacidade de resolver problemas complexos. Ela percebeu a necessidade de acolher aquelas crianças inteiro, resolvendo problemas que foram surgindo. E isso tem a ver com essa capacidade de aceitar a realidade como ela é. Existe uma oração que foi criada em 1930 e que hoje ela é usada muito nas reuniões de alcoólatras anônimos, que fala muito de aceitação da realidade. Diz assim: dá-me força, Senhor, para mudar as coisas que podem ser mudadas. Dai-me paciência de suportar as coisas que não podem ser mudadas. E terceiro, me dá sabedoria para saber diferenciar uma coisa da outra. Ou seja, posso mudar. Então pensa agora assim, o que depende de mim e de vocês? Não depende de mim nem de vocês a pandemia, a crise econômica, a vacinação, mas depende de mim e de vocês como, nesse contexto, fazer o nosso melhor, como criar alternativas, como ser criativos, como entregar o que a gente pode com os recursos que a gente tem. Não adianta simplesmente cruzar os braços e dizer, tá difícil, não posso fazer nada. Nós podemos fazer. E se você tem dúvida, você talvez não tenha visto o vídeo da Érica, porque ela tem um contexto completamente desfavorável. Aliás, ela nem obrigação nenhuma tinha de fazer o que está fazendo, mas fez. E nós estamos neste lugar de educadores, de professoras, professores. Nós temos Sandro, a gente está com um problema na comunicação, nós estamos com o seu áudio cortado, então a gente teve que entrar aqui para ver se você consegue resolver, que é um problema do anfitrião, no caso, com vocês aí do outro lado. Então a gente está aflito aqui do outro lado, querendo ouvir sua palestra, que está sendo muito importante. A gente está com esse problema de áudio. Você está conseguindo me ouvir? Será que a gente consegue fazer esse ajuste? A gente fica no seu aguardo aqui porque parece que desconectou o seu áudio, como se seu áudio tivesse sido cortado para a nossa transmissão. E o problema vem do anfitrião. Você tem como tentar solucionar para a gente daí? Porque no caso a gente não conseguiu resolver daqui. Eu não estou conseguindo ouvir o seu áudio, nós não estamos com áudio nesse momento seu, a gente só consegue passar a mensagem para você. Então se você conseguir me ouvir, faz um sinal positivo. A gente continua sem ouvir o Rossandro. Rossandro, a gente continua sem te ouvir. Eu peço desculpas, a gente está tentando resolver, mas me disseram que é a questão do anfitrião, como se seu áudio tivesse sido cortado. O anfitrião é Pedro Valadares. Está liberando? Liberou seu áudio, você pode falar com a gente agora? Vamos fazer um teste? Chegou o áudio, pessoal? Ainda não. Gente, vamos ter calma, quem está na sala, quem está acompanhando a palestra, porque é importante, eu peço sua compreensão. Infelizmente, peço desculpas, são problemas técnicos que podem acontecer, né, em qualquer situação. A gente está aqui suscetível a isso porque a gente está numa conexão com a internet. Então, às vezes, pode acontecer realmente um problema nesse tipo. Peço desculpa, Rossandro, eu sei o quanto que é importante o seu horário, né, você está conversando aqui com a gente, o quanto que são profundos conhecimentos que a gente está perdendo nesse momento, mas a gente vai já ganhar. Eu tenho certeza que tudo tem um propósito, né? Até esse momento agora, essa pausa, também vai ser um propósito para a gente. Vamos tentar, então, ver se o Rossandro consegue falar, para a gente ouvir novamente, tentar o áudio, Rossandro. Tá chegando, pessoal? Temos uma resposta positiva, vamos só continuar.
Rossandro, me informaram que no cantinho precisa ser ativado o microfone. Por alguma forma, esse microfone foi desativado na sua tela. Então, você precisa ativar esse microfone do lado. No seu cantinho inferior esquerdo da tela. O vídeo está ok, a gente está recebendo a sua imagem. Porém, o áudio é como se o áudio tivesse cortado, então precisa ser reativado esse áudio para que a gente consiga dar prosseguimento à nossa jornada de educação empreendedora. Conseguimos? Peraí, Rossandro, vamos já comemorar. Já a gente comemora, a gente tem que pensar positivo. Deu certo, Rossandro, é com você. Muito obrigada e mais uma vez, mil desculpas. É com você. Que aconteceram agora nessa época da pós-pandemia, que vão ficar para a educação com certeza, é que além das tecnologias, da aula híbrida, do ensino remoto, do fato de que essas tecnologias que já existiam agora vieram para ficar e que a gente vai ter que intensificar, mas certamente a gente está sentindo muito falta da humanidade, da conexão humana. E, sem sombra de dúvidas, o século XXI vai ser um século em que a gente vai estar completamente voltado no desenvolvimento do que a gente chama de habilidades emocionais. Nós estamos num momento da sociedade humana em que desenvolver essas competências é muito essencial. Por exemplo, eu estava citando, quando o áudio ficou mudo, o caso da Érica. Eu vou colocar o caso da Érica para que a gente possa entender como essas habilidades emocionais, essas competências emocionais tão essenciais, ela apresentou. Por exemplo, ela simplesmente percebeu que estava tendo um problema, que as crianças estavam sem sala de aula, e ela primeiramente chamou para uma sala de leitura, acreditando que a pandemia passaria rápido. Como também eu e vocês também acreditaram que, não, isso vai passar logo. Mas enfim, demorou muito mais e está demorando muito mais do que a gente gostaria. A gente está tendo que se reinventar o tempo inteiro. E aí a primeira coisa que ela fez é uma habilidade emocional fundamental, uma competência, porque existe um fórum chamado Fórum Econômico de Davos, onde políticos, empresários, pessoas da arte do mundo inteiro se reúnem em Davos, na Suíça, para conversar sobre o futuro. E eles elencaram 10 competências para o século XXI que uma pessoa tem que ter. E entre essas 10 competências, 8 são competências emocionais, que eles chamam de soft skills, competências emocionais. Vamos falar de alguma delas. Por exemplo, a partir do exemplo da Érica. Empatia. Se colocar no lugar do outro e pensar, eu preciso fazer alguma coisa. Ela não tinha nenhum dever de fazer o que ela fez. Ela não era professora, ela tem apenas 12 anos, mas ela sentiu-se tocada pelo fato de que os pais estavam com filhos em casa e que ela poderia fazer alguma coisa e fez. E olha, quando alguém faz o que tem que fazer e faz com a maestria que ela faz, chama a atenção do país inteiro. Por isso que a história dela é tão inspiradora. Mas mais que isso, uma das outras competências essenciais, além da empatia, que é essa capacidade de perceber o outro e olhar e se comunicar, é o que a gente chama de resolução de problemas complexos. Ela percebeu que havia um problema e buscou soluções. E sabe, existe uma oração que foi criada em 1830, que é uma oração é muito usada hoje em dia no grupo dos alcoólatras anônimos. E essa oração diz o seguinte: dai-me força, Senhor, para que eu possa mudar as coisas que eu posso mudar. Dai-me paciência e resignação para suportar as coisas que eu não posso mudar. E finalmente me dá sabedoria para saber a diferença de uma coisa e de outra. Veja que isso é importante, porque quando eu gasto muita energia tentando mudar uma coisa que eu não posso mudar, o que acontece é que falta energia para mudar aquilo que eu posso de fato mudar. Por exemplo, não depende nem de mim, nem de vocês, a vacinação, a pandemia, a crise econômica, a imunidade de rebanho.
mas depende de mim e de vocês como, neste contexto, ser a melhor pessoa em casa, ser o melhor profissional da educação que a gente pode ser, professor ou professora. Depende de mim e de vocês como ser o melhor aluno, como dar o nosso melhor naquilo que a gente faz, onde quer que a gente trabalhe. Então, a gente observa gritantemente hoje que a capacidade de resolver problemas complexos é uma competência essencial junto com a pandemia. Mas muitas vezes a pessoa, por exemplo, não tem empatia de se colocar no lugar do outro, de então se colocar como possibilidade de resolver um problema, porque essa pessoa não tem autoconhecimento, que é uma outra competência essencial, que é a capacidade de se conhecer, de saber com medo de adoecer, de que alguém que eu ame adoeça. Eu tenho medo de ter problemas financeiros, ou eu já estou tendo problemas financeiros. Eu preciso dar nome a esse medo, para que eu possa exatamente saber que energia eu vou investir. Conhecer a minha própria vida faz com que eu me perceba, saiba quem eu sou, e a partir disso eu conheço o outro. Veja que isso está naquilo que a gente chama das habilidades, dos 4 pilares da educação, que é a capacidade de conhecer e fazer, e conhecendo e fazendo também tem a capacidade de se conhecer e de conviver com o outro. Essas duas últimas habilidades são as habilidades essenciais para o século XXI. No mundo que a gente tem computadores que processam como se pensassem, as chamadas machine learning, máquinas que pensam, robôs que fazem atividades humanas, tecnologias fantásticas de comunicação como essa que eu estou colocando aqui, que a gente está se comunicando aqui agora, são coisas que vieram e vão ficar na pós-pandemia. Pós-pandemia, para a educação, é, sobretudo, ressaltar a importância de cuidar das emoções e de alfabetizar também a nossa alma. Nós precisamos entender que não adianta apenas aprender a conjugar os verbos. É preciso conjugar a capacidade de fazer junto e de colaborar. Não adianta apenas somar. É preciso, além da matemática, somar valores, competências para resolvermos juntos problemas. Não adianta apenas saber as capitais do país ou do Brasil. Precisamos também entender sobre as nossas emoções para que a gente possa também, a partir disso, desenvolver uma outra competência do século XXI, que é a capacidade de liderar. Professores são líderes naturais. Professoras, professores assumir uma tarefa que é coordenar pessoas num processo de ensino-aprendizagem. Érica está ali ocupando um espaço de liderança, tão jovem. Então nós temos essa capacidade de liderar, mas nenhuma dessas coisas, a empatia, a resolução de problemas complexos, o autoconhecimento, a liderança, nós não nascemos sabendo isso. Como nós não nascemos sabendo álgebra linear, conjugação de verbos, geografia, história, nós aprendemos. A pandemia está mostrando para a gente que não se deve apenas imaginar que é papel da escola ensinar conteúdos, mas também desenvolver competências emocionais, que além dessa alfabetização cognitiva, há que se também ter uma alfabetização emocional. Nós temos que então também saber gerenciar nossas relações uns com os outros, que é tão essencial. E olha porque gerenciar as relações, que também é uma das competências emocionais para o século XXI é essencial, sobretudo nesse momento, é porque agora, ficando em casa muito tempo, acessando muito celular, muito natural isso, WhatsApp, redes sociais, nós estamos sendo vítimas ainda mais de um fenômeno que é mais novo, porque tem o advento da internet sobreposto a ele, que é as fake news. Então, certamente, uma outra tendência para a educação no pós-pandemia é trabalhar em sala de aula o que se chama de educação midiática, ou seja, desenvolver em todos nós e nos alunos o senso crítico para observar quando aquilo ali é mentira ou não. Por exemplo, fake news ou falsas notícias ou coisas inventadas, elas têm características. Geralmente, o objetivo de quem cria uma fake news é que você nem reflita se aquilo é ou não verdade. Que você fique tão indignado, tão indignada, tão irritado, tão irritada, que você imediatamente já passa para as pessoas. Vejam isso! Que absurdo! Toda vez que chega uma coisa no seu WhatsApp ou na rede social que você não consegue nem refletir, tem ódio e palpitação cardíaca, a tendência de ser mentira é altíssima. E é exatamente isso que faz com que você compartilhe sem refletir. E às vezes estamos distribuindo mentiras, estamos brigando com nossos parentes, nos grupos de WhatsApp da família,
por causa de políticos que não sabem nem que eu nem que você existe. Por isso nós também temos que entender que tendência para a educação pós-pandemia é educação midiática. É fazer com que os alunos, além de saber interpretar os conteúdos que chegam até eles, que eles também sejam produtores de conteúdos, que eles aprendam a produzir podcasts, que eles aprendam a fazer vídeos, que eles aprendam a postar e a se portar, a se comportar no mundo virtual. Que eu não tenho o direito de que porque alguém disse uma coisa que eu não concordo, de xingar, de maltratar e me tornar um hater, né? Tornar uma pessoa que odeia, ou como a gente costuma dizer, uma pessoa que ama odiar, que está lá só para atacar, só para criticar, por criticar, sem tentar dialogar. Precisamos entender que isso sim também é uma necessidade humana essencial para esse momento. Bom, eu sei que teve esse problema aí de comunicação, a gente passou 15 minutos aí fora do ar pelo que a Amanda me falou, mas eu deixei um tempo aqui que eu acho que é essencial agora, que é para responder perguntas de vocês. Eu acho que é a Raíssa ou a Amanda, uma das duas, ou as duas, que vão vir agora para que a gente possa responder algumas questões que vocês colocaram aí no chat e a gente continue aqui a nossa conversa. Meninas, vocês estão aí para que a gente possa ir para essa parte de perguntas e respostas agora, conversando com o pessoal, com essa interação com as pessoas aí, já agradecendo a paciência de vocês por permanecerem assistindo enquanto houve essa nossa tentativa de resolver os problemas técnicos. O que aconteceu com todo mundo? Vocês podem voltar para a gente começar a trabalhar a parte de perguntas e respostas? Com certeza, Rossandro. E aí, Amanda? Tudo bem? Não estou te escutando, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Também estamos te escutando. Peço mais uma vez desculpas. Não, a gente pede mais uma vez desculpas. Desmuta o microfone, que eu não estou escutando, Amanda. Tá escutando meu microfone, gente? Ligaram meu microfone. Tá liberado. Tá me ouvindo agora, Rossandro? Agora foi. Agora foi, estou escutando. Estou pedindo mais uma vez desculpas, porque a gente sabe, né, o quanto tem um planejamento, um raciocínio, tá ali no meio e tem que interromper, voltar tudo. Imagina o quanto que foi difícil, a gente pede 1000 perdões, mas a gente conseguiu concluir e estamos te ouvindo, graças a Deus. Bom, Rossandro, muito obrigada por você compartilhar com a gente tanto conhecimento, com tanta sensibilidade, viu? Tem muita gente aqui enviando perguntas, elogios, comentários à sua performance e ao nosso evento, a Jornada de Educação Empreendedora. Bom, eu vou começar aqui então a interação. Raíssa, diz pra gente o que o pessoal tá falando aí. Por favor, não xinguem a gente, deu tudo certo, né? Deu tudo certo no final. A gente teve muito problema, né, professor, com essa questão da internet, com os acessos, mas assim, a gente também tem que ficar muito feliz porque todos os problemas que tiveram foram pequenos diante da magnitude do que você trouxe para nós. Então aqui eu estou recebendo uma série de elogios, então a gente pede realmente desculpa pelos transtornos. A gente está nesse mundo hoje de pandemia, onde todo mundo está trabalhando em casa, as internets, eu acho que do país inteiro, estão extremamente sobrecarregadas, nós tivemos muitos probleminhas técnicos, infelizmente isso aconteceu, mas assim, o retorno que a gente tem tido aqui, pequenos comentários sobre os problemas são os maiores. E a gente tem comentários de professores, colegas. Eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp, que está no computador, tantas palminhas que se você visse ia ficar, eu acho que exultante. São muitos comentários sobre todos esses resultados, né? Toda essa questão das nossas competências socioemocionais. E quando você fala sobre a professora Érica, sobre a questão da empatia, essa pergunta é minha, porque é um tema assim que eu tenho muito interesse, vou ler já dos outros professores, mas eu também sou professora, estou na fila. Professor, a empatia, qual é o grau de importância, se a gente pudesse mensurar, da empatia dentro da educação? Eu vou fazer uma volta aí em milhares de anos de história para responder a tua pergunta. Você sabe que uma vez a professora Margaret Mead, uma antropóloga americana, estava dando uma palestra. E um aluno perguntou ao final da palestra para ela o seguinte: professora Margaret Mead, quando antropólogos e arqueólogos escavaram pirâmides, cidades históricas antigas, e eles descobriram alguma coisa que disse assim, pronto, aqui é o símbolo de que a civilização começou. E todo mundo achou que ela ia responder sobre alguma tecnologia, alguma coisa criada. Tecnologia, gente, é qualquer coisa para além da natureza. Tecnologia não é essa internet que a gente está usando. Por exemplo, essa garrafa d'água é tecnologia, porque não nasceu numa árvore, a gente criou. Um caderno é uma tecnologia, porque não nasceu numa árvore, a gente criou. Assim, um tacape, uma flecha, uma vasilha, um utensílio doméstico, são tecnologias. E todo mundo pensou, queria dizer assim, não, a civilização humana começou quando desenvolvemos tal tecnologia, quando criamos o fogo, por exemplo. Mas não, ela parou, pensou e disse assim, a civilização humana começou
Porque quando a gente percebeu que nós encontramos um osso do fêmur curado. O osso do fêmur é o osso da coxa. É o maior osso que a gente tem. Quando quebra, dói muito e é difícil de cicatrizar e leva tempo. E por que ela disse que significa que ali começou a civilização? É porque ninguém sobreviveria sozinho com o osso da coxa quebrado, o osso do fêmur quebrado. Você não conseguiria pegar água, não conseguiria fazer fogo, não conseguiria se alimentar, não conseguiria ir para uma caverna ou para uma cabana, você ia ser comido pelos animais da floresta. Significa dizer que naquele momento, duas pessoas estavam correndo numa savana qualquer, um quebrou o fêmur, mas aquele outro que estava do lado, em vez de correr para se salvar e deixar aquele lá ser morto, tinha desenvolvido empatia. Se colocou no lugar do outro e pensou, eu não posso continuar a minha vida sem você. E esse fenômeno depois gerou o amor que a gente tem hoje. E com certeza, depois que a pessoa morria, ela não era mais abandonada, ela era enterrada, e se criou os rituais funerários de saudade daquela pessoa que não está mais presente. Então, se a civilização humana começa num gesto de empatia e de cuidado, ela continuará num gesto de empatia e de cuidado. E é impossível, é até incompreensível imaginar um educador que não tem empatia. É impossível você educar alguém que você não queira tocar, que você não queira transformar. E claro, e eu mostro muito isso, falo muito isso para os educadores, às vezes você pensa assim, mas tem aluno que eu acho que não vai dar para nada. Quantas vezes a gente se equivocou com relação a isso? Alunos que a gente imaginou que não ia acontecer absolutamente nada e de repente a vida surpreende e a pessoa simplesmente mostra uma grandeza imensa na fase adulta. Já outros alunos que a gente achou que ia bombar, que ia ser o maior sucesso, de repente um monte de coisas acontecem que a gente saiba depois e as coisas não fluem. Então, como a gente não sabe qual aluno vai funcionar ou não, nós temos que dar o nosso melhor. Sabe a parábola do semeador que Jesus conta no Evangelho? O semeador não semeava porque acreditava no solo. Ele semeava porque acreditava na semente. E é isso que nós temos que fazer, e para isso tem que ter empatia. Perfeito, professor. E se a civilização precisou de empatia para evoluir, né? Como a educação não vai partir desse princípio, dessa competência tão importante, né? E a empatia, eu acho que ela vai fazer, sem dúvida nenhuma, toda a diferença na educação. Quando a gente se olha, né, um pouquinho em coletividade, olha um pouco mais do outro, eu acho que faz toda a diferença. E você falou numa outra coisa que é muito interessante. Às vezes, nós, enquanto professores, eu sou educadora também, nós pré-julgamos, né? Esse aluno tem um futuro brilhante, outros não. Então, se a gente também limpar as nossas lentes, parar de fazer pré-julgamentos e conseguir olhar para todos os nossos alunos como potenciais, como grandes super-heróis que podem ser o que quiserem, eu acho que a gente vai ter um grande salto na nossa educação. Eu queria aproveitar para comentar que nós estamos aqui com pessoas de todo o país. Estado do Maranhão em peso, temos colegas de Tocantins, Brasília, Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas. Então, muita gente interessada nesse tema. Estão perguntando sobre certificado, porque tem um certificado como a palestra do Rossandro, né? Quem não quer, né, Amanda? É verdade. Não se preocupem, na próxima semana os certificados estarão disponíveis. Vocês vão acessar a loja do Sebrae Maranhão, a gente vai se comunicar com vocês e vocês todos vão receber o certificado, tá bom? Tem muita pergunta no chat. Vamos lá. Embora. A gente tem uma professora chamada Barbosa Mello que disse assim: fake news é muito perigoso, nós temos que tomar cuidado. Como trabalhar esse tema com os alunos? De fato, professora, a gente tem que encarar isso como um problema real, humano, e que tem gerado muitas dores e muitas angústias. Primeiro, assumir que ela existe, como é que ela é feita. Eu até recomendaria para quem puder assistir um documentário da Netflix, né, O Dilema das Redes Sociais, que foi, inclusive, criado por pessoas que criaram, por exemplo, o botão de curtir, explicando que quando criou o botão de curtir, que a gente usa no Instagram, no Facebook, aquela pessoa tão somente queria que a pessoa lá curtisse a foto e achasse que era legal. Ele jamais imaginou que uma adolescente um dia, porque a amiga teve mais curtida numa foto que dela, pudesse se deprimir. Então existe uma realidade nova, é algo muito novo, tem um pouco mais de 10 anos, e a gente está aprendendo a usar isso. Então a gente também tem que educar essa nova geração e a nós mesmos a lidar com esse novo instrumento. Não se trata em nenhum momento de demonizar as redes sociais, porque elas estão aí, elas também são úteis. Estamos aqui, por exemplo, usando uma rede social que é o YouTube para estarmos nos falando. Mas também tem um monte de gente falando abobrinha, coisas que não contribuem, jogando uns contra os outros. Então,
desenvolver senso crítico, capacidade de análise, como analisar um texto, saber que se aquele site... Não, olha só, essa notícia está aqui. Olha só, professor, essa notícia está aqui. Beleza, está aqui. Que site é esse? Que empresa é essa? Cadê o telefone? Cadê o endereço? De onde é? Quem disse isso? Só porque está aqui é verdade? Não. Tem que ter senso crítico e também tem que saber se portar. Não se tornar uma pessoa agressiva. As pessoas, elas têm uma tendência de, quando elas estão se comunicando através de equipamentos, de às vezes manifestar o seu pior lado. Então, sempre que você estiver digitando alguma coisa, pense que alguém que você respeita muito, que você admira e que é uma pessoa muito querida pelos valores, que ela está lendo o que você está digitando. Se aquilo que você está digitando é uma coisa que a sua mãe, sabe, que alguém da sua igreja que você respeita muito aprovaria, beleza. Se não, se você não deixaria aquilo alguém que se ama e que respeita ver, é porque você não deve dar sende, encaminhar e machucar as pessoas. Tem muita coisa para a gente discutir, mas certamente trabalhar fake news, educação midiática, educamídia, capacidade de senso crítico é essencial, porque tem tanta gente se intrigando das pessoas por causa disso que é lamentável. A gente precisa realmente se preparar, né, para esse momento, porque as fake news estão aí e isso tem abalado emocionalmente a sociedade toda, né? E as nossas crianças e adolescentes estão nessas redes, né, e estão cada vez se contaminando com isso e tendo situações como depressão, tantos problemas. Ainda nesse tema de competências socioemocionais, a Luciane Cordeiro disse que, como a gente perdeu um pedacinho da palestra, e assim, é um tema que você trabalha assim maravilhosamente, ela gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre a importância das competências socioemocionais. Só lembrando que aqui nós também temos muitos pais que se interessaram pelo tema, pensando nessa perspectiva socioemocional, não são profissionais de educação, mas querem lhe ouvir, professor. Claro, com certeza. Bom, eu acho que é sempre importante dizer que, veja só, nós não nascemos prontos, tá? Os animais, eles já nascem quase prontos. Você já viu um cavalinho quando nasce, ele já quase que anda sozinho. Uma ovelha também, um gato, um cachorro. Se você deixar um gato abandonado numa ilha deserta sem ninguém, ele vai ser gato, ele não vai ter crise de identidade, ele não vai ficar com raiva porque um cachorro lá ele mia. Está quase tudo pronto, você pode apenas dar alguns condicionamentos para ele saber se comportar, saber não entrar em casa. Criança não. A criança, ela nasce toda por fazer. Mas não somente desenvolver competências intelectuais. Eu sei que os pais, eles pensando no mundo complexo e competitivo, pensam assim: eu quero que meu filho tenha as melhores notas, entre na melhor universidade, faça o melhor curso. Mas a gente tem tantas pessoas hoje que têm o melhor curso, a melhor universidade, vai para fora do Brasil, fala 2, 3 idiomas, é altamente capaz profissionalmente, quando acaba o namoro pensa em se matar. Que quando houve o primeiro não, a primeira crítica no trabalho, tem depressão. Porque se trabalhou tanto o desenvolvimento intelectual, que se esqueceu de desenvolver também a alfabetização emocional. Desenvolver essas competências que não nascem prontas com o indivíduo. Nós somos um eterno projeto de vir a ser. Nós somos alguém que precisa ser constantemente estimulado para aprender a suportar frustração. Porque, por exemplo, muitos pais não sabem dizer não. E eu conversei com alguns pais que não sabiam dizer não. O que eu faço? Meu filho não está conseguindo ficar em casa, o que é que eu digo para ele? Olha, isso é outra oportunidade. Você que nunca aprendeu a dizer não, porque quem está dizendo não para ele é a vida. A pandemia está dizendo não. Então, se você nunca soube dizer não, aproveite que a pandemia está dizendo não para dizer: olha, eu não estou dizendo não, mas a vida vai dizer muitos não. Então, que você aprenda. E esses pais que dizem sim a tudo, eles fazem na melhor das intenções, mas não funcionam. O que observa? Tem famílias agora, sabe, Raíssa e Amanda, e todos que estão aí nos assistindo, 3 tipos de família que eu estou vendo agora. As que estão super felizes, que apesar de tudo estar sendo difícil de passar, estão felizes porque que bom que eu estou passando por isso com vocês. Porque a gente está cooperando e vivendo da melhor forma possível essa experiência. Outras famílias estão ali no meio termo. Pô, olha que legal, mas temos adultos aqui para fazer. Ó, você tem que ser um pouco mais atento, tem que colaborar mais. E outras famílias estão em desespero, se odiando uns aos outros. Entre essa que todo mundo está achando legal que está junto e as que estão desesperadas, tem um monte de família mais para cá ou mais para cá. Localiza a sua e não se culpa. Tenta perceber o que não está funcionando e aproveita esse convite, que não é convite não, é intimação. Convite eu posso recusar, que é intimação da vida, para refazer esses laços, para construir afetos, para ver o que precisa ser melhorado na educação dos seus filhos. E se você perceber que está tendo alguma coisa errada, por favor, não se culpe. Você fez o que você acreditava que era certo, mas corrija.
Sempre é oportunidade. Ficar se culpando não vai resolver. Corrija, modifique. Vai ter algum conflito? Óbvio. Estava mal acostumado, você vai ter que direcionar novos comportamentos. Mas no futuro é que você vai forjar nessa criança, nesse adolescente, as competências para viver num mundo muito mais difícil do que foi para nós quando nós éramos adolescentes. Excelente, professor. Nós somos realmente um eterno vir a ser, né? A criança é um vir a ser, mas até o dia do nosso falecimento nós estamos ainda aprendendo. E se a gente tiver essa noção, tiver essa consciência, isso vai ser sempre muito, muito importante. Aqui, a autoconhecimento, a empatia, tem muitos comentários interessantes. E alguns professores estão querendo saber, nesse pós-pandemia, se a gente parar para pensar que muitas vezes, principalmente na escola pública, os professores não têm acesso a tecnologias ou, principalmente, os alunos não têm acesso à internet. O que fazer? E, havendo esse acesso à internet e a tecnologias, como despertar no professor a criatividade, para que a gente faça com que esses momentos sejam sempre interessantes e não simplesmente que a gente faça a mesma aula que faria presencialmente diante de uma câmera. O que a gente pode fazer para esse professor? Primeira coisa, falar sobre essa coisa de que muita gente não tem acesso. Às vezes os professores e também os alunos na escola pública, no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, a pandemia só explicitou as diferenças sociais. Tornou ainda mais nítidas as injustiças que estão ao nosso redor o tempo inteiro. Tem crianças que estão tendo acesso à tecnologia de ponta, assistindo aulas em tablets em casa, com as escolas particulares, e crianças que até agora não receberam absolutamente nada porque ou não tem internet ou a escola não tem internet. Isso é algo que demanda uma solução que não depende somente de mim, de você, mas de toda uma sociedade agir para repensar a necessidade de entender que estamos num mundo conectado e que não está conectado hoje é uma espécie de emudecimento no mundo atual. É preciso resolver isso, estruturar profundamente e construir essas tecnologias e treinar as pessoas para usar essas tecnologias. Voltando agora para a questão do professor, que não precisa ou não deveria, numa aula virtual, fazer o mesmo que faz na presencial. Eu iria mais longe. Eu acho que ser criativo é em qualquer circunstância, seja no ambiente presencial, seja no ambiente virtual. Tem professor que é monótono na sala de aula e é monótono no vídeo. E tem professor que já era criativo na sala de aula e que continua sendo criativo no vídeo. Teve professor que se descobriu, professora que se descobriu e começou a sentir ainda mais solto e acho que vai voltar para a sala de aula mais criativo. Isso é importante, porque nós precisamos o tempo inteiro aprender. Sempre que a gente acha que está pronto, que não tem que melhorar, repensa, você não está na profissão certa. Aliás, não tem uma profissão no mundo em que você não tem que se melhorar o tempo inteiro, porque como a gente estava discutindo antes, né, Raíssa e Amanda, se nós somos um eterno vir a ser como ser humano, nós também somos um eterno vir a ser como profissional. Nós estamos sempre se aperfeiçoando, sempre aprendendo, estou sempre lendo, escutando palestra, aprendendo coisas para poder continuar instigando o meu conhecimento. É importante fazer isso. Mas uma outra coisa também é importante ser dita. Professor, professora, faz o máximo, dá o seu melhor, mas o aluno também tem responsabilidade sobre como vai reagir àquilo. Tem professor e professora que faz o máximo e tem aluno que continua indiferente. Ou seja, você, professor e professora, aqui ó, olho no olho, tá? Você tem que ser criativo, dar o seu melhor, mas você não consegue salvar todos. Não consegue atingir do mesmo jeito todas as pessoas. Não se coloca esse peso. E que por que não estão ligando a câmera? Será que é porque eu não estou sendo legal? Será que é porque minha aula está sendo chata? Não. Os alunos não estão ligando a câmera porque foram dormir tarde, porque passaram a noite vendo série, porque passaram a noite jogando, mas também porque tem vergonha da casa onde moram, porque os pais estão brigando lá atrás, porque tem criança gritando, porque eles estão num cubículo. São vários os motivos. Apenas dê o seu melhor, sabe? Uma vez uma mãe foi até mim como paciente, Eric e Amanda. E aí a gente faz uma pergunta clássica. Quem enviou você e qual a sua questão principal? Quando eu atendi no consultório. Ela, na verdade, foi meu filho que me indicou para eu vir. Eu perguntei, seu filho, é que ele foi seu aluno na universidade. Ah, então a senhora tem um problema. Aí ele disse assim, mamãe, procura a solução, ele é um psicólogo e tal. Não, ele nem lhe indicou. Mas é porque o meu filho era alcoólatra. Bebia muito, já tem dado muito trabalho pra gente. E um dia ele chegou assim, disse assim lá em casa, há 5 anos atrás, 5 ou 10 anos atrás, não lembro exatamente a data. Olha, depois dessa aula do professor Rossando, nunca mais eu vou voltar a beber. E eu lembro que eu perguntei para ela o seguinte, por favor, me diga o que foi que eu disse para eu dizer para todo mundo. Ora, não foi o que eu disse.
foi o que eu disse e o ponto que ele estava para receber. Então, nós devemos dar o nosso melhor, mas também é uma responsabilidade do aluno de estar pronto ou não para receber. Nós vamos jogar as sementes, que mesmo aquele solo que agora é pedregoso, vai ficar com a semente lá. E a própria vida vai macerar com as dores da vida, e aquelas pedras vão se transformar em areia, e aquela semente que estava lá, aparentemente perdida, vai germinar e brotar. O professor planta, mas a germinação, a semente, a flor e o fruto, só Deus pode ver. A gente não vê tudo. Não estou escutando vocês. Raíssa, não estou te escutando. Ele não está escutando a gente, professor? Agora voltou, chegou. Voltou. Tá mudo de novo. Oi? Tá ouvindo a gente, professor? Eu escuto o teu microfone, eu acho que de Raíssa está com problema. Pode ter caído a bateria, né? Mas então, vou chegar mais pertinho aqui. Vou falar para o outro lado, não vai ter problema. Pronto, nenhum. Estamos respeitando aqui todas as normas de segurança. Melhor. Vou falar um pouquinho mais alto. Eu estava pedindo desculpas aos professores, porque muitos têm mandado perguntas semelhantes e eu não tenho como ler todos os nomes. Além da nossa equipe aqui do Sebrae, que está mandando muitas perguntas, como vários professores, secretários de educação, prefeitos têm meu contato no WhatsApp. Professor, imagine o tanto de mensagem que está subindo. E aqui eu achei uma pergunta muito interessante, né? Nós precisamos lidar com as nossas emoções, a gente precisa lidar com esse momento. E a professora Maria Zilda, do município de São Vicente Ferrer, está perguntando como fazer a gestão de pessoas da escola, pensando nessas condições socioemocionais da equipe toda e também pensando na sobrecarga de trabalho nesse momento. Então, assim, além de pensar no aluno, como pensar no professor dentro da escola? Uma outra tendência, essa pergunta maravilhosa. Fantástico. Muito obrigado por essa pergunta, porque ela é fundamental, eu acredito profundamente nisso. É impossível pensar na educação em que todo o meu esforço seja para acolher somente o aluno. Eu preciso acolher o educador. O educador está sobrecarregado. Já estava antes, ainda mais agora. Eu tenho até sugerido às pessoas que os primeiros dias de volta, o primeiro dia pelo menos, seja nem de aula com o aluno, né? Professores e equipe da escola se acolhendo. Todo mundo junto, desabafando, dizendo quem perdeu, como se sentiu, como está se sentindo. Mas também não podemos deixar esse acolhimento para quando voltar. Podemos e devemos acolhê-los agora. Temos que estar juntos, temos que nos escutar, perceber as necessidades uns dos outros. Cooperar é uma característica humana. Ajudar é algo que é belo em nós. Precisamos, então, entender que está todo mundo dando o seu melhor, mas tem um custo, tem uma dor, é difícil, é cansativo. As pessoas estão esgotadas e precisam ser ajudadas. Colaborar, conversar uns com os outros. Nós teremos aí décadas de pesquisas acadêmicas sobre esse evento da pandemia e o que representou para a educação, para a ciência, para a história, para a política e para a economia. Nós vamos depois socializar o que cada um criou, as soluções. Olha, eu fiz isso. Ai, que legal, vou fazer também. Mas vamos nos acolher, vamos cuidar uns dos outros. Foi até por causa disso, gente, que eu criei no meu YouTube, todo domingo, 10 da manhã, eu criei um quadro chamado Cuidando da Alma. Então, todo domingo, 10 da manhã, eu entro ao vivo e converso com as pessoas sobre um tema para cuidar da alma, porque a gente tem que cuidar uns dos outros. A gente tem que estar se apoiando. Tem dia, é natural, tem dia que até eu estou mal. Uma vez eu estava aqui muito mal e pensei, meu Deus, eu sou psicólogo, eu tenho conhecimento sobre o comportamento humano, e tem dia que eu estou tão mal, imagine quem não tem nada disso. Eu pensei, eu preciso ajudar. Então, desde o ano passado, que eu comecei o 40 Anos Sem Pirar, fiz várias lives com a Manja Poen, com o Cortella, enfim, e agora eu estou fazendo esse quadro que se chama Convido Vocês, né? Cuidando da Alma no meu canal do YouTube. Eu tenho um Telegram, você pode colocar lá e entrar, e todo dia eu boto conteúdo emocional nas redes sociais, vídeos, enfim. A gente tem que se ajudar. A gente tem que se suportar. Suportar, gente, não significa tão somente ter que aguentar, não. Suportar é dar suporte ao outro. Nós temos que dar suporte ao outro. As secretarias de educação têm que imaginar na volta um primeiro momento de acolhimento dos educadores do ecossistema escolar. Isso. Depois os alunos e também os pais precisam ser acolhidos. Está todo mundo precisando de cola e de acolhimento. Somos hoje, ao mesmo tempo, os pacientes e os terapeutas uns dos outros. Temos que pedir socorro, mas também temos que socorrer.
Perfeito, né, Raíssa? O que a gente está vivendo é isso, exatamente uma pandemia oculta da situação da saúde mental. Como o professor fala, cuidar da nossa mente, todos nós passamos por situações, inclusive teve uma pesquisa que saiu recentemente, falando que quase 68% da população brasileira, falando nos nossos 211 milhões de habitantes aqui no Brasil, conhece alguém, né, ou perdeu alguém próximo durante essa pandemia. Então imagine toda essa situação, passando ainda por esse estresse emocional, sobre essa sobrecarga, sem saber o dia de amanhã. E aí as crises de ansiedade, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente está com várias perguntas sobre os seus contatos, então eu acho que o convite ficou perfeito, né? Nós já temos um compromisso nas nossas manhãs que deve ser considerado uma prioridade. A saúde mental, ela é essencial. Nós não vivemos, trabalhamos, estudamos, nos relacionamos se nós não cuidarmos de nós. Então eu acho que esse seu convite, professor, é incrível e o senhor pode contar que eu estarei lá. Ganhou mais uma também. Pronto, tá todo mundo aqui levantando a mão no estúdio. Incrível, muito, muito interessante. E aqui o professor Tiago de Chapadinho, município aqui do interior do estado do Maranhão, ele fala não é na verdade uma pergunta, né? Mas ele traz um pouquinho do papel da comunidade, né? De a comunidade abraçar a escola. A comunidade também precisa entender o que é a escola, porque o professor, o educador, os profissionais de educação sozinhos não fazem educação. Eles ensinam. E a gente precisa da família. E a comunidade tem um papel essencial nisso, não é, professor? Com certeza. O professor Tiago está absolutamente certo. A escola é um ambiente em que se forma toda a sociedade. Não se tem como construir o futuro sem passar pela educação e pela escola. E a comunidade tem que entender isso. Não pode ver a escola como um prédio que fica ali e que você deposita os filhos para passar um tempo e aprender alguma coisa. Não. Aquilo foi pensado para que a gente pudesse construir valores, competência, forjar habilidades fundamentais para a gente construir toda essa tecnologia que a gente está usando aqui agora. Quando a gente entender que a escola deveria ser o centro da cidade, sabe? O lugar por excelência onde as pessoas circulassem, olhassem com reverência. E isso explica as dificuldades que a gente tem no Brasil. Porque nenhum país do mundo conseguiu se tornar relevante internacionalmente, crescer profundamente no cenário internacional, sem passar pela educação. Nós criamos várias coisas únicas, inclusive a jabuticaba que é só nossa, mas nós não vamos criar um país que vai ser um sucesso sem sala de aula, sem escola, sem que a gente entenda a importância da escola, do educador. Muitos pais estão vendo a importância do professor e da professora. Estão vendo como essas pessoas são fundamentais, como eles cooperam de forma definitiva na formação dos próprios filhos. Que fique esse aprendizado, porque nós temos um compromisso junto de construirmos uma nova nação. Isso é incrível, professor. A gente vai fazer só mais uma pergunta para encerrar, né? Tem muitas questões. Peraí, vamos fazer o seguinte, não teve uns 15 minutos de interrupção? Vamos mais 15 minutos, tô de boa, vamos lá. Perfeito. Muito obrigada. Então eu vou com uma pergunta que eu tô lendo faz um tempo e tô pensando aqui. Você falou a respeito da pesquisa, né? E aqui a Nábia Ribeiro falou que a gente só conseguiu ouvir perfeitamente sobre a empatia e autoconhecimento. Então ela pediu que você citasse os demais itens e elegesse que nesse momento o que é prioridade nós trabalharmos. Difícil. A gente tem muitas competências emocionais, nós temos, Érica, Amanda e todos que estão nos ouvindo aí, nós temos várias. A empatia é fundamental, que é capaz de se colocar no lugar do outro, entender, de querer dialogar, conversar, mesmo discordando. As pessoas não têm que pensar como eu, votar como eu, acreditar do mesmo jeito que eu acredito em Deus. Mas eu preciso respeitar, preciso conviver, senão a gente vai para um embate, a gente volta para a Idade Média. A gente tem que ter essa capacidade de convívio. Outra característica importante é capacidade de resolver problemas complexos. Ou seja, a vida apresenta problemas. Quem danado estava imaginando que a gente ia estar vivendo isso aqui agora? Mas aconteceu. Então eu tenho que encarar, a gente chama de aceitação radical da realidade. Eu não posso mudar, tenho que encarar. Ou o que a gente chama na internet de hashtag aceita que dói menos. É isso mesmo, está aqui, não está legal, mas é o que a gente pode fazer. A internet falhou, a gente está tentando aqui compensar. É assim que é a vida. Eu fico reclamando e dizendo, gente, eu não vou falar mais não, que a internet falhou, a culpa não é minha, é de você, da internet, não sei, não. A gente tem que entender, e está todo mundo tentando dar o seu melhor, e tentar contornar a situação, ou seja, capacidade de resolver problemas complexos. Ter autoconsciência, ou seja, saber quem é você, quais são os seus medos, seus defeitos, parar de apontar para os outros
capacidade de gerenciar as relações uns com os outros, gerenciar suas emoções, capacidade de viver em comunidade, ou seja, as competências emocionais, elas são essenciais, mas certamente para agora, aprender a conviver respeitosamente com os outros e ter empatia e acolhimento é essencial, especialmente num momento de dor como esse. Incrível, professor. E a gente está aqui também com alguns estudantes, né, de graduação, de licenciaturas, e eles estão perguntando, né, o que vai ter de novo, de mudança na sua perspectiva, ou melhor, o que precisa ter de novo na sua perspectiva, tanto na estruturação das escolas, quanto na formação dos professores. E parabenizar, né, esses estudantes de licenciatura que estão vendo essa oportunidade de estar aqui se capacitando. Claro, com certeza. Uma das coisas que a gente tem visto, por exemplo, agora é, vamos imaginar, Érica, Amanda, que eu estivesse aí com vocês no auditório aí em São Luís, tá? Certamente seria mais interessante, a gente estaria convivendo, vendo-se olho no olho, vendo todo mundo, mas por mais que tivesse um grande auditório aí agora, a gente não ia atingir tanta gente como a gente está atendendo agora. Então, a ideia de que a gente agora pode chegar a muito mais pessoas, porque não é somente a conexão que conta, porque tem gente que está numa sala com muita gente vendo esse vídeo, então você não sabe nem quantas pessoas estão vendo. A gente consegue chegar agora a mais vidas. A gente pode entregar conteúdo a pessoas que estão distantes. As pessoas, por exemplo, que moram em centros que são distantes das capitais, dos grandes centros do Brasil e do mundo, podem em qualquer lugar, e aí, mais uma vez, voltamos à necessidade de estruturar a internet, acessar o conhecimento. O conhecimento agora está cada vez mais acessível. E se alguém tem uma certa resistência ao uso dessas tecnologias, agora não tem mais. Teve uma época que eu tive que cancelar uma palestra para uma cidade que era muito distante, a logística de viagem era muito difícil. Eu lembro que na época a pessoa ficou muito irritada, por isso não dá, porque além de alguns voos eu ainda tenho que passar 6 horas de carro. E na minha rotina anterior de viagem, de 20 viagens por mês, Brasil e mundo afora, eu não conseguia passar, ainda depois do aeroporto, 6 horas vindo e 6 horas vindo. E a pessoa ficou chateada, mas muito chateada mesmo, me chamou de fraquinho e tudo. Até falei assim, fazer o seguinte, eu vou fazer essa palestra pela internet, vou fazer de graça, só para você não ficar tão chateado assim. Ela disse, não, ninguém vai querer ver. Não, a senhora bota aí um data show no auditório, eu faço aqui da minha casa. Ela disse, não vai funcionar. Não quis. E agora? Todo mundo está fazendo assim. Então a gente está aprendendo novas coisas. Vamos ter flexibilidade cognitiva, que é uma outra competência emocional. Ou seja, vamos nos permitir aprender. É importante. Sai da zona de conforto, dá trabalho. Mas quando a gente aprende é tão legal, sabe, estruturar uma nova forma de entregar. A gente está aqui para esse processo contínuo de aprendizado. Então, a formação das pessoas vai passar muito pela internet. Está tendo congressos em todas as áreas do mundo pela internet. E tem mais gente hoje vendo. Eu já fiz, Érica, Amanda, palestras para estados que quando eu ia fazer semana pedagógica, tinha lá no máximo 2.000 pessoas no auditório. Teve um ano que estava eu, Carnal e Cortella fazendo um debate juntos, e tinha 40.000 professores do estado inteiro assistindo. Onde a gente conseguiria fazer isso antes? Entende? Então tem ganhos também nesse momento. É isso mesmo, só lembrando, pessoal, que quem está assistindo essa palestra vai poder ter acesso a ela depois na loja do Sebrae. Ela vai ficar disponível por um período de 60 dias no nosso YouTube, que o professor Rossandro autorizou. Então, quem não teve a oportunidade de assistir ou que não teve resiliência de aguardar nós conseguirmos entrar, né? Então, acho que esse é um exercício maravilhoso. Professor, aqui no Maranhão... Né? Érica, só dizendo ao pessoal que quando forem assistir a palestra depois na internet, vocês vão editar a parte que não funcionou, aí vai ficar tudo parecendo que não houve problema. Pronto, a gente resolve isso rapidinho, né, Raíssa? Vai cortando e vai. E nós temos muitos municípios do nosso estado que exatamente por essa questão de internet estão com os professores concentrados em escolas, em salas de aula. Então, muito além do número que nós temos de pessoas aqui aparecendo, assistindo no YouTube, nós temos um grupo muito maior de professores que estão realmente se capacitando. E aqui tem uma pergunta que é interessante, né? A gente já está nesse momento de ter que usar a tecnologia e como a tecnologia pode nos ajudar nesse pós-Covid. Não sei a experiência de todo mundo que está nos assistindo, mas quando eu era adolescente, estava na escola e mesmo na universidade, os professores, se a gente pegava o celular,
né, ia para a diretoria, era uma coisa gravíssima. E mesmo na universidade, muitos professores ainda tinham muita resistência. Professor, como esse nosso aprendizado enorme que nós estamos tendo nesse momento sobre trabalhar com tecnologias pode nos ajudar no dia a dia, pensando nessa pós-pandemia, nesse retorno à escola presencial? Veja, a tecnologia, ela colabora, mas ela também atrapalha. Nós temos que ter esse equilíbrio. Se eu vou usar, de fato, por exemplo, o celular dos alunos para uma aula, tem que realmente ter uma motivação e estruturação, mas se eu não estou usando nada que precisa do celular, e o aluno está com o celular, ele não está assistindo a aula. E uma coisa muito importante, nós não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente acredita nisso, mas não. Só para você ter um exemplo aí, para quem é professor e pai e mãe. Celular, na mão. Notificação, é quando aparece assim, aquela mensagenzinha. Fizeram estudo na Universidade de Harvard, você está aqui estudando, ó. Aí o telefone faz tudo, você olha para a notificação. Você não abre, você apenas faz esse movimento de olho. Ó. Aí volta a estudar. Você leva 14 minutos para voltar ao nível de concentração anterior. Uau. Você entende que tem tanta gente que hoje em dia, mas eu não estou aprendendo nada. As pessoas estão dormindo com o celular antes na mão. Aí vão dormir, a luz do celular inibe a criação de mais melatonina. Você dorme mal, acorda. Pessoas jovens esquecendo, ontem eu deixei a chave do carro, cadê minha bolsa? Acordando com sono, gente. Isso é algo novo, isso é algo fantástico, é algo encantador. Mas precisamos de equilíbrio na vida. Se eu estiver dando uma aula que está usando tecnologia, beleza. Se não, se eu estou conversando, tendo um debate, não tem porquê, a não ser que eu diga, professor, e quem foi Rousseau? Peraí, vamos pesquisar. Fulano, entra aí no Wikipédia, veja quem foi Rousseau, onde ele nasceu e quem foi que influenciou ele na formação da filosofia dele. Beleza, mas não sendo isso, vamos estar juntos aqui agora, presentes, conectados. E você viu, né, Érica, quando saiu a pesquisa, mais ou menos foi em 2019, foi um choque, que lá no Vale do Silício, ali perto de Stanford, entre Los Angeles e São Francisco, tem o Vale do Silício, onde fica a Google, a Microsoft, a sede da Apple e tal, as escolas onde estudam os filhos dos donos dessas empresas de tecnologias, nenhuma usa computador, tablet nem celular. E aí? Todo mundo se chocou? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Excelente, professor. Tem uma pergunta que eu acho que até que você comentou um pouquinho, mas a professora Hildegarde está pedindo para comentar. A tecnologia, de alguma forma, ela muda a identidade do professor? A tecnologia, ela tem uma tendência, a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Você, quando está sendo permeado por uma tecnologia, você tem uma tendência de não, às vezes, entender o que você está provocando no outro. Você já teve ruído de conversa de família no WhatsApp quando você está digitando? Você diz uma coisa, a pessoa entende outra, manda um emoji, a pessoa entende que o emoji quer dizer uma outra coisa. Ruído de comunicação. Se a gente falando no tete-a-tete tem ruído, imagine com tecnologias. Então a gente tem que ter essa habilidade de saber lidar com isso. Isso é essencial, né? Esse direcionamento. No entanto, obviamente, é algo que veio para ficar. O que nós estamos fazendo hoje é aprendendo como usar melhor isso para que seja muito mais útil do que danoso. E esse é um desafio para todos nós. Não só na educação, mas no mundo todo. Mas, claro, sobretudo na educação. Como a tecnologia, que era tão importante, deve nos servir e não nos atrapalhar. Esse é o nosso desafio. E cada vez a gente tem mais novas ferramentas para isso, né? Tá aí, ó, podcasts, as redes sociais, que hoje em dia a gente tem a live do professor todo dia às 10 da manhã, falando sobre saúde mental. Então isso daí vai facilitando realmente essa aproximação e esse dia a dia, né, Raíssa? E aproveitar para falar também que a educação empreendedora do Sebrae, nós temos uma educação à distância totalmente voltada para os profissionais de educação. Então lá nós temos uma série de ferramentas, cursos, vídeos, podcasts, infográficos. Então tudo que a gente puder aproveitar, conhecer e trazer para implementar dentro da escola, desde que tenha um sentido, como o professor disse, é muito importante e acho que vai fazer toda a diferença. E o Sebrae é um grande parceiro nesse momento, nessa perspectiva, né? Professor, a gente já está completando aqui os nossos 15 minutos e a gente tem uma pergunta que é bem interessante, que foi um tema que a gente acabou não abordando entre as perguntas, né? Se o senhor teria alguma dica para que a gente trabalhe nesse momento à distância na educação inclusiva, o que a gente pode fazer de diferente na educação inclusiva?
Vocês sabem que, obviamente, sobretudo as crianças que têm déficits, elas estão tendo mais dificuldades. Isso. Certamente. Elas vão precisar de mais assistência. Especialmente aquelas que a gente tem dificuldade de incluir virtualmente. Que simplesmente não dá. Algumas a gente consegue, outras não consegue. O que a gente tem que é criar uma estratégia de, muito rapidamente, quando a gente voltar à normalidade, pegar essas crianças, ver o que elas perderam. Algumas vão ter regredido no desenvolvimento delas. Não adianta a gente se desesperar, porque não foi uma coisa que a gente fez, aconteceu. E a gente tão somente tem que procurar corrigir. É o que a gente tem que se concentrar em corrigir. Perceber. Aquelas que puderem ser incluídas ainda no contexto virtual, nós temos que fazer o nosso melhor nesse esforço. Essa é a sociedade humana cada vez mais busca tentar incluir as pessoas com as suas muitas diferenças e com seus muitos níveis de percepção e compreensão da realidade. Nós podemos, inclusive, usar essas tecnologias para chegar a mais pessoas, que às vezes nem iam para a sala de aula. Mas eu acredito que muita coisa, só quando a gente encontrar essas crianças e adolescentes, que a gente vai ter uma dimensão do quanto elas recuaram ou do que elas perderam, e nos cabe, então, tão somente, em vez de lamentar, como eu disse, volto a repetir, tentar corrigir e compensar toda essa nossa ausência. Mas eu queria, Raíssa, Amanda, aproveitar aqui agora para, primeiro, agradecer a vocês, o Sebrae Maranhão, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A vocês duas que estão bem aí, estão maestrando essa tarde, com paciência. Eu sei que foi difícil na hora que o áudio faltou. Imagino vocês como ficaram aí. Quem faz evento tem desespero nessa hora. Mas que bom que tudo deu certo, que a gente conseguiu corrigir, que as pessoas estão tendo paciência e compreensão. Algumas não, mas faz parte, é humano isso. A gente aqui, ninguém fez de propósito, todo mundo está tentando dar o seu melhor. Mas queria deixar uma mensagem final para você. A gente só tem a agradecer, professor. Muito obrigada pela sua compreensão, né, por todo esse carinho com a gente, esse acolhimento diante dessas dificuldades que a gente enfrentou. Raíssa chegou a ficar com o olho cheio d'água. Então, nós estávamos todos apreensivos aqui. Que bom que você foi compreensivo e a gente conseguiu concluir todos esses pensamentos e ajudar várias pessoas, educadores, professores, pais, que acompanharam a nossa live hoje. Com certeza. Vou deixar uma mensagem final para vocês de esperança, sabe, Amanda, Raíssa, todos que estão nos escutando. A humanidade sempre enfrentou grandes desafios, sejam desafios da natureza, como tsunamis, furacões e pandemias, como guerras que nós mesmos criamos. No século passado tivemos 3 eventos catastróficos: a gripe espanhola, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, que terminou em 1945, tinha 70 milhões de pessoas mortas, não por um vírus, mas nós nos matamos uns aos outros. Mas ainda assim saímos mais fortes. Todos os desafios que a humanidade já enfrentou, nós vencemos. E não vai ser diferente agora. Eu sei que tem dor e tem saudade, que nós vamos ter que prantear pessoas, amigos e parentes, e vamos ter que consolar e ser consolados. Mas nós vamos sair mais fortes. A sociedade sempre se aprimorou depois desses processos. Temos muita coisa para agir agora, para cuidar, para nos cuidar, mas tem muitas coisas que a gente vai entender que se construiu enquanto estávamos vivendo esse ambiente de dor. A esperança é o signo da humanidade. Nós sempre nos refazemos como uma fênix diante de qualquer evento de dor, e não vai ser diferente agora. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme estar com você aqui nessa tarde, né? Início de noite. E eu acho que tem algumas perguntas aqui que falam um pouquinho, ou comentários até sobre a valorização do professor. E eu acho que esse momento onde nós estamos tendo a oportunidade de conversar com professores e que nós estamos também tendo tantos pais e mães juntos olhando para a educação, já é um momento muito forte, porque nós juntos, está mostrando força, né, professor, de estarmos juntos pensando em educação. Então, que todos que estão aqui valorizem seus professores. Acho que todos nós temos um professor que sempre nos marcou muito e que a gente olhe com muito carinho, nós que somos adultos, né? Adultos, olhemos para trás com muito carinho para aquele professor que foi tão especial e que a gente possa realmente refletir qual foi a contribuição desse professor para que hoje eu seja o adulto que eu sou. Então, eu acho que esse é um momento de valorização e a sua palestra foi absolutamente incrível. Eu queria lhe mostrar meu WhatsApp, professor, porque tá só palminha, 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 maravilhoso, maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme. Só avisando, pessoal, spoiler, que nós já tivemos uma reunião semana passada, né, professor? E já
pré-combinamos que, passada a pandemia, no ano que vem vamos ter um momento presencial. O professor Rossandro gosta muito do Maranhão, né, professor? Demais. Eu fui aí na primeira reunião da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, quando eu fazia psicologia. Eu assisti uma peça de Édipo Rei no meio da floresta e conheci o cupuaçu, meu Deus, o cupuaçu. Quase que eu morro de comer cupuaçu aí. Oh, coisa boa. Maravilha. Então fica o convite, viu? A gente espera você no pós-pandemia. Muito obrigada. E a gente chegou ao fim da nossa jornada de educação empreendedora hoje. Mas pensa que acabou? Olha, não acabou não, a gente está só começando. O Sebrae Maranhão preparou uma série de eventos e ações imperdíveis para vocês que querem unir o empreendedorismo à educação para transformar o futuro. Dá só uma olhadinha no que vem por aí, então fique ligado, participe, compartilhe essas oportunidades com outros colegas seus, tá bom? Esse evento é a Jornada de Educação Empreendedora, mas uma jornada não se faz em apenas um dia, né? Então a partir de hoje a gente tem um encontro marcado todos os meses letivos, será um espaço para conversar sobre educação, novas perspectivas e muito mais, não é isso, Raíssa? Exatamente. Então, uma jornada é um início, né? E não se faz jornada em um dia, Amanda. É possível? Não, não dá só um dia. Tem que ter mais, a gente gostou. Tem que ter muito mais. Então, a grande surpresa é todos vocês que se inscreveram na jornada estão inscritos numa jornada que, como a Amanda disse, vai ser ao longo do nosso ano. Todos os meses letivos nós teremos um encontro juntos, faremos o possível para evitar problemas técnicos e que a gente tenha resiliência e empatia para caso eles aconteçam, não é verdade, Amanda? É isso então aí. Vai ser uma oportunidade ímpar de formação, de capacitação para todos os profissionais de educação. Algumas pessoas estão aqui fazendo perguntas sobre o certificado, quem não se inscreveu, a gente pede aqui que entre em contato com o Sebrae mais próximo, que a gente tem uma forma de garantir o seu certificado. Fiquem tranquilos, conversem conosco que todas as situações que aparecerem serão sanadas. Não existe nenhuma lista de frequência para ser assinada, porque nós todos somos adultos, profissionais de educação e nós acreditamos que todo mundo que se inscreveu é porque tinha muito interesse nesse tema. E é absolutamente impossível amar um tema desses e não assistir, não é mesmo, Amanda? Então, fiquem muitíssimo tranquilos em relação a isso. E aquelas pessoas que não tiverem a oportunidade de se inscrever, não se preocupem com isso. A cada mês, quando nós iniciarmos a divulgação do evento, será reaberta a inscrição. Então, você pode ter perdido o primeiro, mas não perderá os próximos. Fiquem tranquilos, a gente faz questão, afinal, conhecimento, gente, precisa ser compartilhado, conhecimento é algo construído e hoje nós estamos dando o primeiro passo dessa nossa jornada de conhecimento juntos, a jornada de educação empreendedora. Contem com o Sebrae, contem comigo e nós estamos juntos aqui. E se você, educador, educadora, pai e mãe que gosta de educação empreendedora, tem interesse sobre algum tema específico, vamos acompanhar as redes sociais do Sebrae, nas divulgações do nosso evento, vocês podem ficar à vontade. Gente, Sebrae, eu quero saber mais sobre esse tema. A gente vai ler, acompanhar os recados de vocês, porque a gente quer fazer isso juntos. Construção. Construir uma jornada de educação empreendedora que faça sentido para nós, para vocês, para a nossa sociedade. Muito obrigada. Convite feito, hein, Raíssa? Todo mundo agora já está antenado. Muito obrigada pela sua participação, pela participação de todos vocês, pela sua participação, Raíssa, pela sua interação, os professores todos participando. Essa jornada foi sensacional e foi só a primeira, né? Jornada de Educação Empreendedora. A gente agradece mais uma vez também a sua colaboração e a sua paciência por ter ficado conosco até o final. Muito obrigada. Muito obrigada.